Olá, você é um neoliberal? Acredita no liberalismo? Mas afinal, o que é o neoliberalismo? Por que tanta gente ama ou odeia essa teoria política e econômica sem nem saber o que é? O programa Laura Campos Entrevista de hoje está interessantíssimo, pois nós vamos conversar com o diretor executivo do Movimento Livres, Magno Cal. E Cal é sobrenome mesmo, não tem nada a ver com o criador do comunismo. Pelo contrário, o Livres é o único movimento político do Brasil que prega o liberalismo por inteiro, desde a economia até os costumes. Magno também é formado em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro, PhD em Políticas Públicas na Alemanha e também doutor em Ciência Política pela Willy Brandt School of Public Policy na Alemanha. E é com ele que nós vamos falar sobre o cenário político atual e o futuro do movimento liberal nos próximos anos. Olá, Cal, bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho a certeza que essa entrevista será um momento de grande esclarecimento intelectual para todos nós. Obrigado, Laura, pelo convite. Estou à disposição. Cal, eu vou começar com uma pergunta que eu abri a introdução do programa. Afinal, o que é o neoliberalismo? Por que tanta gente ama ou odeia essa teoria política e econômica sem nem saber o que é? Bem, Laura, o liberalismo é uma tradição filosófica que tem mais de 300 anos. É uma tradição filosófica que lida principalmente com a relação entre a sociedade, entre os indivíduos, que são os componentes da sociedade, e o poder estatal, o poder que nos governa. E esse poder teve vários perfis ao longo desses séculos. Tivemos a época dos reis absolutistas, tivemos a época da monarquia constitucional, tivemos agora o século das democracias, que foi o século XX, e sempre o objeto de análise do liberalismo é essa relação entre sociedade e Estado, como deve ser essa relação para proteger e preservar a liberdade individual, que no fim das contas é o grande foco das ideias liberais, a preservação da liberdade individual para que indivíduos possam florescer sem a ameaça da coerção estatal, sem a ameaça da coerção de terceiros sobre a sua própria escolha. O neoliberalismo, na minha visão, é uma corruptela dessa filosofia política liberal. É claro que há diferentes interpretações do que seria o liberalismo, mas, na minha visão, o neoliberalismo acabou virando um termo pejorativo adotado pelos inimigos, pelos adversários do liberalismo, para designar tudo que eles acham prejudicial à sociedade. Eu me lembro um momento em que eu estava no debate, ainda na época da universidade, em que um debatedor atribuía ao neoliberalismo o aumento de impostos. Ou seja, era literalmente tudo que ele odiava era classificado como neoliberalismo, mesmo que não tivesse absolutamente nada a ver com as ideias liberais. Mas foi consequência natural da ausência dos liberais no debate público. Quando você não está no debate público para colocar suas posições, resta apenas os seus adversários no debate público, e eles vão atribuindo a você as posições que quiserem. Os liberais se abstiveram durante muito tempo no debate público, e tudo que restou nesse debate sobre ideias liberais foram as formas como os nossos adversários, como os adversários das ideias liberais, descreviam as ideias liberais, nem sempre com muita acurácia, nem sempre muito certos no alvo. Então, o liberalismo é a filosofia da liberdade individual, da preservação do indivíduo para que cada um de nós possa se expressar, possa trabalhar, possa viver a sua vida da forma que melhor nos convém. E o neoliberalismo, na minha visão, é apenas uma corruptela desse termo, elaborado exclusivamente pelos adversários das ideias liberais, estejam eles na esquerda ou na direita. Mas e você, Cal? Quando você se descobriu liberal, então? Bom, foi mais ou menos no meio da universidade. Eu sempre gostei bastante de política e tinha uma visão de sociedade bastante típica, imagino, ali do final dos anos 90, que era quando eu entrei
na adolescência. Você tinha um pessoal bastante numeroso que sentia saudade do regime militar e tinha um pessoal muito numeroso que tinha repulsa àquele regime ditatorial. Então, na minha visão, era muito claro que, sendo um democrata, eu deveria ter repulsa ao regime ditatorial que tinha acabado de acabar, tinha acabado 10 anos antes. Então, naturalmente, eu me identificava com alguém de esquerda, porque era o povo que era contra o regime que prendia militantes políticos, que censurava a expressão dos músicos na literatura. Mas, uma vez que eu cheguei na universidade, eu também percebi que eu não me encaixava muito bem com o pessoal que se descrevia de esquerda. A visão que eles tinham do mundo não era necessariamente a visão que eu tinha. E a minha descoberta como liberal foi menos uma trajetória intelectual, e eu quero dizer que eu não virei liberal por ter lido um monte de livros, e aqueles livros me convenceram, e muito mais um reconhecimento, uma vez que eu descobri que existia um corpo de conhecimento, que existia um grupo de histórico de atuação política, que via a sociedade de uma certa maneira, que entendia que a sociedade moderna deve ser uma sociedade aberta, tolerante, que aceita os diferentes estilos de vida, e uma economia também aberta para que todos nós pudéssemos expressar as formas pelas quais nós gostaríamos de trabalhar, nós gostaríamos de buscar a prosperidade, e com trocas com o exterior, sem aquela coisa brega, ultrapassada do nacionalismo. Para mim, era um encontro. E foi assim que eu me tornei liberal. O liberalismo já existia e talvez eu sempre tenha sido liberal. Foi só eu descobrir que existia uma filosofia política, que existia um campo de atuação política que via a economia como um processo de trocas entre desconhecidos, um ganha-ganha, ao invés da opressão de um sobre o outro, e uma sociedade aberta em que todos nós pudéssemos conviver com as nossas diferenças, mas sempre respeitando o estilo de vida alheio, sem impor a minha vontade, o meu estilo sobre terceiros. Para mim era um campo muito natural em reconhecer que eu pertencia a esse grupo, era isso que eu era um liberal. Agora, Nel, o neoliberalismo, ele é pintado muitas vezes como super vilão que tira a comida da boca das criancinhas. De onde vem essa má fama, né? E principalmente, essa má fama procede ou é só intriga da oposição? Eu acho, Laura, que essa percepção é um pouco de resultado da ausência dos liberais participando das conversas, participando seja de campanha política, seja em oportunidades como essa que a gente está conversando, de expor de verdade quais são as ideias liberais, o que os liberais realmente pensam, saindo da nossa boca ao invés dos nossos adversários. E outro ponto também é que os liberais, por muito tempo, se concentraram em questões macroeconômicas, em taxa de impostos, em taxas de importação, em inflação, em questões amplas, mas que no dia a dia das pessoas é muito difícil de explicar. As pessoas se lembravam dos liberais porque os liberais se preocupam com o superávit primário e os liberais se preocupam com metas de inflação. Exatamente. E faltavam os liberais para explicar por que a gente se preocupa com o superávit primário. Por que ter contato por que ter responsabilidade com as contas públicas é uma coisa que também é política social, né? Se a gente gasta mais do que a gente arrecada, se o Estado brasileiro gasta mais do que arrecada, vai faltar dinheiro para tudo. Então, não é que as preocupações do neoliberalismo, do liberalismo, o que seja, são antissociais, são contra os pobres. Pelo contrário, sem essa responsabilidade básica, vai faltar tudo para todo mundo. O dinheiro que financia as coisas que a gente gostaria de ter, a gente gostaria de ter saúde, educação, segurança, boas estradas, tudo isso a gente precisa ter responsabilidade, porque o dinheiro é um só. Se a gente não tem responsabilidade fiscal, se a gente não escolhe bem com o que a gente gasta, vai faltar dinheiro para a saúde e com a educação. Se a gente não toma cuidado com a inflação, vai desvalorizar o dinheiro dos mais pobres.
quem tem mais dinheiro consegue fazer aplicações financeiras, o dinheiro não desvaloriza no bolso. Quem sofre mais quando há inflação são exatamente os mais pobres. Mas faltavam vozes liberais para esclarecer esse tipo de coisas para as pessoas. Falta esclarecer o porquê que um governo deve ser responsável com o dinheiro que gasta. Por que os governos não devem sair distribuindo subsídios? Porque o dinheiro que paga o subsídio da grande empresa é o mesmo dinheiro que paga o Bolsa Família. Nós precisamos ser responsáveis e focar os nossos esforços nos mais pobres. Não é que o Estado não deva fazer nada, mas o Estado, tendo pouco dinheiro e sendo os recursos limitados, precisa fazer escolha. E a escolha deve ser sempre por aqueles que têm menos, deve ser pelos mais pobres. Agora, falando em pobreza, o Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. E isso a gente já sabe, claro. Mas o que é que causa essa desigualdade? O empresário malvado, rico, capitalista, liberal ou o próprio Estado? O Estado tem um papel bastante relevante no que tange a concentração de renda. Nós temos pessoas dependentes do Estado, e aí sejam elas funcionários públicos, sejam elas aposentados ou pensionistas, que estão no quartil mais rico da população. E a essas pessoas são concentrados privilégios desproporcionais. Um trabalhador normal não tem acesso a 14º, 15º salário, não tem acesso a diversos auxílios que trabalhadores do fundo público, do serviço público têm acesso. Quando os funcionários da iniciativa privada se aposentam, eles têm o teto do INSS, que é muito mais baixo do que o teto do serviço público. Então, quando a gente concentra benefícios e privilégios no setor público, principalmente no setor público federal, principalmente naqueles que têm mais capacidade política de se articular, por exemplo, os trabalhadores do Poder Judiciário, a gente cria desigualdade. O brasileiro normal não tem acesso aos planos de saúde disponíveis aos trabalhadores do serviço público, não tem acesso às mordomias, que alguns deles têm acesso. Então, é necessário que a gente discuta esses privilégios. É necessário que a gente discuta esse tipo de desigualdade, que enquanto nós temos uma parcela considerável da população do setor privado perdendo renda ou perdendo o seu emprego, nós temos os trabalhadores do setor público fazendo greve por terem que voltar a trabalhar ou por não poderem receber aumento durante o período da pandemia. Isso é muito grave e a gente precisa discutir. Ao mesmo tempo, a gente precisa discutir a carga tributária brasileira. Nós temos uma carga tributária que também perpetua desigualdades. Para quem recebe até 2 salários mínimos e gasta tudo o que recebe no consumo, a tributação é muito alta. Para quem recebe mais dinheiro, os mais ricos do Brasil conseguem formas diferentes de burlar a tributação, seja recebendo como CNPJ, seja poupando parte dos seus rendimentos, e sobre eles a tributação incide de forma muito menos forte. Então, um rumo que uma possível reforma tributária tem que ter em mente também é tornarmos a tributação brasileira um pouco mais progressiva, retirar um pouco dos impostos do consumo ou encontrar maneiras de restituir aos mais pobres esses impostos e tentar aumentar um pouco a tributação na renda, fazendo com que, de forma geral, no fim das contas, os mais pobres paguem menos, proporcionalmente, e o mais rico pague, proporcionalmente, um pouco mais. Esse modelo tributário que nós temos também contribui para o agravamento das nossas desigualdades. E, claro, com muitas outras questões. A gente podia passar aqui falando do acesso à educação, por exemplo, que o acesso dos mais pobres é muito pior, a educação que os mais pobres recebem é de muito menor qualidade e, no fim das contas, sem nenhuma surpresa, aquele que tem uma educação melhor, que partiu de um momento melhor, que conseguirá chegar no futuro, será um trabalhador mais bem preparado, mais produtivo e que, no final das contas, acabará tendo um salário maior. Você sabe que você está falando em educação
E há um tempo atrás eu li um artigo que fala que a desigualdade social, a grande diferença da desigualdade social no Brasil é na educação, porque as classes mais ricas, elas têm mais oportunidade de estudarem em melhores escolas. Então a pirâmide nunca vai mudar, porque se elas estudam em melhores escolas, consequentemente elas vão ter um melhor estudo, vão arrumar um emprego melhor e vão ser mais monetizados, enquanto que a população mais pobre não tem essa oportunidade. Então a dificuldade delas de crescer e mudar da pirâmide é muito maior. Laura, o grande drama é que enquanto a gente não resolver a situação dos 3 serviços estatais básicos, saúde, educação e segurança pública, nós seguiremos tendo problemas com a desigualdade. E a gente continuará a tratar sintomas, e aí seja de que forma a gente tenta tratar esse sintoma lá no final da linha, lá quando a pessoa já é adulta, a gente tenta fazer políticas para eliminar essa desigualdade. Mas no final das contas, elas só conseguirão remediar um pouco o problema, né? Porque a gente não pode fazer os adultos voltarem à escola, então a gente tenta remediar o problema. Mas enquanto a gente não conseguir dar uma educação de qualidade a todo mundo, acesso à educação de qualidade. E aí a gente pode discutir quais métodos a gente pode utilizar, a gente pode oferecer vagas para alunos pobres em escolas particulares, a gente pode deixar com que organizações sociais façam a gerência das escolas, a gente pode melhorar a estrutura da escola pública, melhorar o currículo, ou a gente aceita que para sempre nós teremos essa desigualdade. Ou a gente melhora a saúde, evita que crianças pobres cresçam desnutridas, morram, tenham pouco acesso à saúde preventiva, ou então a gente vai ter que aceitar que no final das contas a gente terá alguém competindo em situação de desigualdade. Ou a gente melhora a segurança pública nos bairros e vizinhanças, onde os pobres crescem, ou a gente continuará perdendo muita gente com muito potencial, seja para a morte precoce, que ataca bastante os jovens das periferias brasileiras, ou para ocupações alternativas, como o tráfico de drogas. O problema é que o Estado brasileiro hoje já nos taxa, já cobra impostos razoavelmente altos e não consegue nos entregar nem mesmo o básico, nem mesmo o mais simples nessas funções mais essenciais. Então, o que a gente tem são 2 Brasis. O Brasil que hoje, por sua condição de renda, ainda precisa da escola pública, ainda precisa do hospital público e ainda depende da ajuda da polícia, e o Brasil rico, que são as pessoas que conseguem pagar uma escola melhor, que tem acesso a atendimento de saúde melhor e que vivem em comunidades com segurança particular. Não tem como, no final da linha, quando todos nós somos adultos, essas 2 realidades se encontrarem em pé de igualdade. Então, enquanto a gente não resolver essas questões mais básicas, a questão da desigualdade no Brasil nunca será solucionada. Mas, Carl, essa questão de impostos, veja bem, se uma pessoa que tem condições de pagar a saúde, educação para o filho, eu penso que talvez ela se sinta lesada pelo governo de pagar tantos impostos e não ter o retorno do que a gente espera, do que ela espera. E aí é o ciclo, porque ela vai acabar sonegando imposto, porque ela acha que o que ela paga não tá voltando para ela. Então é um círculo vicioso, né, que a máquina não vai sair dali. O que você acha que tem solução? Laura, é um ciclo vicioso em que todos estão certos. É muito compreensível que alguém que paga os seus impostos, que trabalha muito e que no final do mês fica com 60% e entrega 40%, que ela se sinta lesada. Porque ela pensa, bem, se eu pago 40% da minha renda, entrego ao Estado e no final das contas eu tenho que pagar pedágio para trafegar numa rua bem cuidada, eu tenho que pagar a escola para os meus filhos, eu tenho que pagar o meu plano de saúde, eu tenho que pagar um serviço de segurança privada, eu tenho que pagar tudo, eu estou sendo lesado. Agora, lesado também é aquela pessoa que paga desproporcionalmente mais impostos, os mais pobres
pagam bem mais impostos que os mais ricos, porque são tributados pesadamente no consumo, e no final das contas, nem a oportunidade de colocar seus filhos numa escola melhor eles têm. Eles são lesados também, pagam muitos impostos, toda vez que eles compram qualquer coisa, eles pagam impostos. O celular que eles compram em 24 prestações, tem metade disso é impostos, e no final das contas, o filho precisa continuar indo para a escola que não tem nem professor, que não tem cadeira, que não tem mesa, ele precisa ir num atendimento médico, que o médico não apareceu, que falta band-aid, que o médico tem que levar equipamentos de segurança e de tratamento de saúde da própria casa, que a secretária leva a folha de papel da própria casa para ter onde escrever. Ele precisa lidar com uma polícia que é violenta, com uma política de segurança que não serve aos seus propósitos, que o trata como bandido. Então nós temos todo mundo sendo lesado, participando de uma ilusão de que nós pagamos impostos para receber algum serviço. O que está acontecendo com o Brasil, em todos os níveis, seja no municipal, no nível estadual ou no nível federal, é que nós estamos pagando impostos só para a máquina pública conseguir existir. Daqui a pouco, sem ajustes, nós vamos pagar impostos só para que a folha de pagamento do Estado seja paga, sem a capacidade nenhuma de investir em serviços ou em melhorias. Então, o que a gente vê é todo mundo paga muito imposto, e quando tem renda suficiente para sair dos serviços estatais, a gente coloca a criança na escola particular, a gente busca um plano de saúde, a gente contrata um porteiro para o nosso prédio, uma segurança particular. No final das contas, a gente faz um acordo de pagar impostos e esperar para ver se o Estado consegue nos oferecer uma coisinha. Se ele consegue nos oferecer o básico, a gente fica super satisfeito. Se a gente consegue manter uma mínima estrutura de atendimento de saúde, as pessoas já estão super satisfeitas, sem pensar que nós entregamos todos os anos ao Estado trilhões de reais e recebemos muito pouco de serviços em troca disso. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o cientista político Magno Cal. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, e o convidado de hoje é o diretor executivo da Livres, o único movimento político que defende a liberdade por inteiro, Magno Cal. Magno, você é carioca, nasceu no Morro do Rio de Janeiro, e seus pais eles vendiam gorros de lã para os torcedores do Maracanã. Hoje você trilhou um caminho completamente improvável, e hoje você é diretor executivo de um dos movimentos, o movimento político mais liberal que a gente tem no Brasil. Explica isso pra gente. Laura, eu sou de Petrópolis, na verdade, que é do lado ali do Rio. Isso. Eu cresci convivendo com os meus pais, vendo como eles trabalhavam, tentando ganhar um pouco de dinheiro também ali para fazer minhas coisinhas, mas eu tive muita sorte. Porque eu consegui ganhar uma bolsa de estudos para fazer o ensino médio numa escola de qualidade, depois consegui passar no vestibular e fui perseguindo esse caminho. Eu não tinha muitas opções, eu não tinha muitas escolhas, eu tinha que trabalhar para sobreviver, tinha que fazer estágios enquanto eu estava na faculdade, e fui indo, tentando estudar. Eu não tinha para onde recorrer. Depois eu dei bastante sorte, consegui sair do Brasil para trabalhar. Eu recebi um convite para trabalhar no exterior, em Londres, e passei alguns anos por lá, e fui construindo nesse caminho, assim. Para quem não tem dinheiro, o caminho é possível, mas o caminho é muito mais longo. Eu não tinha a possibilidade de ir para a faculdade e só ficar estudando. Então eu tinha que estudar, tinha que trabalhar. O meu caminho foi um pouco mais longo, mas é um trabalho de paciência. E eu acho que todo mundo que é pobre no Brasil, foi pobre no Brasil, entende que a vida é mais difícil, que você precisa ter mais paciência para construir as coisas, que as coisas não vêm com facilidade. Então todos esses passos
foram bastante demorados, foram bastante longos. Então, para aprender inglês, você não vai num curso de inglês, você arruma formas de estudar em casa, você vai ver um filme para aprender, vai evoluindo devagar, vai fazendo da forma que você consegue. Eu arrumei um estágio um pouco melhor, aí eu consegui pagar um curso de inglês no finalzinho ali, aí arrumei um emprego, aí comecei a trabalhar, e aí fui estudar alemão, aí no final das contas eu consegui fazer o mestrado e o doutorado na Alemanha, mas é tudo meio que no jeitinho brasileiro e tentando aproveitar as oportunidades que apareciam. E os meus pais continuaram a trabalhar nos estádios do Rio de Janeiro até depois de eu estar na faculdade. Depois que eu me formei, eles abandonaram. Trabalhar como camelô no Rio de Janeiro era sempre uma coisa contingente à política do governo estadual. O Maracanã pertencia ao governo estadual, então você dependia um pouco de quem era o governador e se o governador tinha políticas mais ou menos liberais a respeito dos camelôs ali no redor. Então eu acho que em 2006, se não me engano, 2007, muda o governador e aí fica muito difícil trabalhar ali no Maracanã. E os meus pais tiveram que pensar numa forma diferente de ganhar dinheiro. E eles abriram uma lojinha lá em Petrópolis, agora eles têm uma loja um pouco maior, e deixaram, eu acho que no fundo do coração deles, ainda é a paixão deles. De vez em quando a gente vai ao estádio e eles levam só uma sacolinha e vendem umas coisinhas ali rapidinho. É umas coisas que eles gostam de fazer, é interessante isso. Às vezes a gente vai, é uma coisa que a gente faz em família, ir ao estádio, e a gente chega lá e vamos almoçar, vamos sentar ali com todo o conforto, vamos comer alguma coisa, e eles querem um gostinho de volta desse comércio, eles querem ir lá vender alguma coisa rapidinho, e eu tô lá olhando meus pais correndo o risco de serem presos pela polícia, pela guarda municipal, mas é uma coisa que tá no sangue deles, e eu já passei a entender, a gente consegue conviver com esses dois lados, assim. Eu sou o filho que fica ali esperando enquanto eles estão lá, eles preferem fazer esse trabalhinho, e no final das contas não é nenhuma coisa que eles fazem hoje para sobreviver. Eles vão lá, vendem umas coisinhas, eles têm ainda os gorros, aí vendem os gorros, vendem 10 gorros, sei lá, e volta feliz e contente. Aí, arrumamos R$50 aqui rapidinho, vamos ali. Hoje é uma coisa que é um hobby para eles, mas durante muito tempo foi, de fato, o sustento. Foi assim que eles me criaram, indo aos estádios, vendendo um gorro no Maracanã, num sol de 40 graus, como vocês devem imaginar. Mas esse que é o pulo do gato do empreendedor, né? Eu não sou um empreendedor, então eu jamais imaginaria que daria para retirar um sustento vendendo gorro de lã no Maracanã. Mas eles pensaram com essa cabeça, eles foram lá e provaram que quem estava certo eram eles. Eles têm esse tino empreendedor, e foi assim que eles me criaram, e de vez em quando eles ainda fazem isso. Para mim, foi bastante instrutivo ver isso acontecer, e claro que por causa disso a minha trajetória foi um pouco mais longa, as coisas não foram tão diretas como são para alguns dos meus colegas, mas é isso, só me fez valorizar mais o trabalho. Sim, deu certo, eu não tenho do que reclamar, e aprendi muito nesse caminho. Eu valorizo muito o trabalho, eu valorizo muito o que eles fizeram para eu poder estar aqui hoje conversando com você como diretor executivo do Livres. Vamos falar agora sobre o Livres. Vocês do movimento, vocês pregam o neoliberalismo por inteiro na economia e também no costumes, né? Isso significa menos participação do Estado na economia e uma maior autonomia do indivíduo. O que é o movimento Livres e qual a sua linha de atuação? Legal, Laura. O Livres nasceu como um movimento de renovação em 2016 dentro de um partido político. À época, o nosso objetivo era fazer uma renovação liberal no PSL. O PSL, à época, tinha apenas 2 deputados e tinha uma fama de ser um partido fisiológico, sem muitas bandeiras. Lá atrás, em 2016, a gente começa a reconstruir o partido, o Livres começa a crescer dentro do partido, até que em 2018, o presidente do partido convida Jair Bolsonaro para ser parte do partido, e como nós não acreditamos que temos qualquer semelhança com aquilo que Jair Bolsonaro acredita, a gente se retira do partido imediatamente. Inclusive, vocês abandonaram publicamente, né, o PSL. Isso, exatamente. No mesmo momento, imediatamente, que o partido em Recife anunciava a filiação de Jair Bolsonaro ao partido,
a gente soltava uma nota à imprensa aqui em São Paulo dizendo que o movimento inteiro sairia do partido político publicamente, imediatamente, e demos as nossas razões. Bolsonaro não era um jovem na política. O Bolsonaro tinha 30 anos de atuação política e nós entendíamos que sua atuação no lado da política econômica, que era sempre por mais participação do Estado na economia, contrário às privatizações, não condizia com o que nós defendíamos. E da mesma forma, as visões de Bolsonaro para a sociedade, sempre muito retrógrado, com declarações horríveis sobre os homossexuais, sobre os negros, sobre um estilo de vida da sociedade moderna, uma sociedade que a gente acredita ser o que o Brasil precisa ver no futuro, era absolutamente contrário ao que nós víamos, a nossa atuação. Então, saímos imediatamente, publicamente, sem nenhum problema. Desde então, o Livre se constituiu como uma associação. Nós temos hoje mais de 4.500 associados. Desses 4.500 associados, 35 têm mandatos eletivos, então são pessoas que são vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais. E nós trabalhamos basicamente em 3 campos de atuação. Um é de formação de jovens, formação de pessoas que têm interesse na política, que querem se envolver com a política, e aí da forma mais ampla possível, seja com a política de bairro, seja com ação de fato, entregando cesta básica, fazendo mobilização social, seja pessoas que gostariam de se candidatar a cargos eletivos. Outros 2 campos de atuação são no debate público, então divulgando ideias liberais para que o liberalismo não seja apenas definido por aqueles que são nossos adversários, e outro, uma atuação política, escrevendo notas técnicas, fazendo estudos e fazendo um trabalho de muita proximidade com aqueles que estão nas assembleias legislativas, que estão às câmaras dos vereadores, que estão no Congresso Nacional, tentando trazer mais insumos para que os políticos tomem melhores decisões. É basicamente assim que a gente atua e vem atuando desde 2018, quando nós nos tornamos um movimento independente. O Movimento Livres ele é conhecido por ser a favor da privatização das estatais, união civil de pessoas do mesmo sexo, descriminalização do uso de drogas, a homeschooling também. Magno, como defender um debate em torno de bandeiras tão polêmicas num momento de extrema polarização política? Laura, o segredo é um só. O segredo é você se manter coerente, manter focado no que você realmente acredita e entender as contingências do momento. A gente entende quais são os temas que estão em debate hoje na sociedade brasileira. A gente entende que nós vivemos numa sociedade polarizada. No entanto, dada essa situação, o que a gente pode fazer? Bem, nós temos os nossos posicionamentos. Quando esses posicionamentos estiverem ao encontro daquilo que o governo que propõe, que um lado da polarização propõe, nós apoiamos, não temos nenhum problema com isso. Se as nossas posições se alinharem com o que a oposição defende, tudo bem, a gente também não tem problema nenhum com isso. O que nós temos são as nossas bandeiras, as nossas pautas. A polarização sempre vai existir uma força forte de esquerda, sempre vai existir uma força forte de direita, e a gente se posiciona no meio desses 2 campos. É natural, nós somos uma força minoritária, então o que nós temos a capacidade de fazer, a possibilidade de fazer, é trabalhar com esses 2 campos, tentando fazer com que as melhores propostas, de acordo com as nossas visões, prosperem. Por exemplo, hoje nós temos uma pauta da reforma administrativa. É a reforma proposta por um campo mais alinhado ao governo. Nós estamos apoiando. Nós achamos que a proposta da reforma administrativa, que uma reforma administrativa é benéfica ao Brasil. Então nós estamos trabalhando, fizemos notas técnicas, fizemos reuniões, divulgamos nas nossas redes, nós somos favoráveis à reforma administrativa, mesmo que seja proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Por outro lado, nós temos também tramitando no Congresso Nacional o PL 399 de 2015, que é o PL que trata da possibilidade do plantio e da fabricação de medicamentos baseados no canabidiol, a plantação da cannabis para uso medicinal.
é uma proposta mais alinhada com as forças de oposição, com o outro lado da polarização. Mas para a gente também não tem nenhum problema. A gente trabalha em favor do mérito da questão, a gente trabalha pela aprovação do projeto, pela liberação do cultivo, da fabricação e da comercialização de medicamentos feitos à base de canabidiol, independentemente se quem lidera essa mobilização hoje são partidos de esquerda, são partidos de oposição. Para a gente não tem nenhum problema. Nós trabalhamos num cenário de polarização com os nossos princípios e buscando aliados que possam nos ajudar, seja de um lado, seja do outro. Bom, como você acabou de dizer que vocês trabalham baseado, nos seus princípios, no mérito, ao mesmo tempo que você defende a possibilidade do cidadão se armar, que inevitavelmente o aproxima dos conservadores que orbitam em torno de Jair Bolsonaro. Também, quando você entra no debate de política e economia, vocês trocam de lado e são críticos mordazes, do Bolsonaro e também do Paulo Guedes. Eu pergunto, então o Livres é de direita, é de esquerda ou é de centro? O Livres é liberal. Nós somos basicamente, principiologicamente, liberais. O guarda-chuva do liberalismo é amplo. Nós temos pessoas que se veem como liberais e se dizem de centro, outros que se veem como liberais e se dizem de esquerda, outros que se veem como liberais e se dizem de direita. E eu acho que o Livres, enquanto movimento da sociedade civil, enquanto uma associação, tem que estar aberto à representação das posições de todos esses liberais, dessa constelação de liberais. Nós temos 10 princípios que estão listados no nosso site que são bastante claros. Então, nós defendemos a possibilidade do indivíduo escolher com quem se relaciona. A gente não acredita que deve ser o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, que diz com quem você deve se relacionar. Como a gente não acredita que deve ser o governo do sucessor de Jair Bolsonaro que deve nos dizer se alguém pode ser cabeleireiro ou não. A gente acha que o exercício de algumas profissões deve ser mais livre do que tentam fazer com que hoje seja que uma pessoa que quer dirigir um Uber, quer fazer uma entrega, ela deve ter a possibilidade de fazer isso com mais liberdade, tão liberdade quanto possível. A gente acredita que se alguém quer consumir um uísque, é problema dele. Se ele quer consumir um cigarro de maconha porque acredita que deixa mais calmo, por acredita que é melhor do que álcool para ele, é uma decisão do indivíduo. Se ele acha que ele se sente mais seguro com uma arma na sua gaveta, também é uma decisão do indivíduo. Agora, se você toma um uísque e mata alguém, você deve ser culpado. Se você fuma maconha e bate em alguém, você deve ser responsabilizado. Se você tem uma arma na sua gaveta e atira em alguém, você deve ser responsabilizado. Nós somos movimento liberal. A gente acredita na liberdade do indivíduo e na responsabilização desse indivíduo. Você deve ser livre para falar, para fazer o que você desejar, sem violar, claro, a liberdade de outros indivíduos de fazerem o mesmo e sempre sendo responsabilizado pelos seus atos. Uma coisa é inseparável da outra. A liberdade para fazer coisas não é separável da sua responsabilidade de assumir as consequências dos seus atos. É o que a gente acredita. E aí, às vezes, a gente tem convergência com pautas de grupos mais à esquerda, às vezes a gente tem convergência de pautas com grupos mais à direita, mas, basicamente, o que nos resume é a liberdade com responsabilidade. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e já voltamos com o PhD em Políticas Públicas, Magno Cal. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando com o mestre em Políticas Públicas, Magno Cal. Magno, o presidente Bolsonaro, ele escolheu o ministro Paulo Guedes ou Paulo Guedes escolheu o Bolsonaro. Fato é que o presidente Bolsonaro e o Guedes venderam em 2018 um programa de governo extremamente audacioso e neoliberal. Na época, inclusive, o Paulo Guedes foi até apelidado de Posto Ipiranga
e pregava a diminuição extrema do Estado brasileiro na economia e um amplo plano de privatizações e reformas. Já se passou mais da metade do governo Bolsonaro e hoje nós estamos com uma sensação que essa agenda foi para o beleléu. Eu pergunto, por que o liberalismo do Guedes não está funcionando? Qual era esse grande plano do governo e por que até agora não deu certo? Laura, eu identifico dois problemas principais nessa gestão. O primeiro lugar é que nós tínhamos um grupo que foi para o Ministério da Economia que achava que a correção técnica seria suficiente. Se você chegar com um bom plano ou com uma boa proposta, as coisas acabariam por acontecer. Não é assim, né? A política pública é uma construção complexa, é uma construção tão técnica quanto política. Então, nós tivemos muita dificuldade, enquanto sociedade, de fazer com que as propostas que foram eleitas pela população em 2018 fossem transpostas para políticas públicas. Porque nós tínhamos um time no Ministério que não entendia ou que demorou muito a entender a importância da construção política dessas propostas. Então havia muita bateção de cabeça, muita coisa que quando chegou no Congresso Nacional não estava da forma que o Congresso poderia votar, havia propostas que estavam em conflito com propostas que já estavam em tramitação no Congresso Nacional, havia um duelo entre presidente Bolsonaro e o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, quando a gente muito rapidamente podia identificar que essas propostas só evoluíam de fato quando essas partes conseguiam conversar, quando o executivo e o legislativo conseguiam se entender acerca da importância de uma proposta e da viabilidade dela ser votada. Esse é o primeiro ponto. Faltava articulação política e conhecimento de como as coisas funcionam de fato em Brasília. Ao mesmo tempo, faltava também um componente essencial, que é convicção do presidente da República. É convicção em quem tem a caneta. Jair Bolsonaro jamais foi um liberal. Então, por mais que você tenha um ministro da Economia super poderoso, seja liberal, esteja cheio das ideias certas, o presidente não concordar com essas ideias ou não dar sua anuência para que elas evoluam, claramente é um problema para a implementação dessas ideias. Jair Bolsonaro jamais foi liberal. Jair Bolsonaro sugeriu que Fernando Henrique Cardoso fosse executado por privatizar a Companhia Vale do Rio Doce. Imaginem se Jair Bolsonaro privatizaria alguma coisa de relevância. Não privatizou e provavelmente não vai privatizar, porque ele é contra privatizações. Jair Bolsonaro não gosta de privatizações. Jair Bolsonaro gosta de Estado grande, Jair Bolsonaro gosta de favores e privilégios para as corporações que ele representa. Os militares tiveram uma reforma da Previdência diferente, as carreiras que Jair Bolsonaro prefere não estão contidas na proposta de reforma administrativa, ou seja, num plano liberal proposto por Paulo Guedes, estavam escondidas inúmeras propostas iliberais capitaneadas pelo capitão do time, presidente Jair Bolsonaro. E é com isso que nós ficamos. Na campanha, quando apontavam a Paulo Guedes que Jair Bolsonaro tinha algumas propostas estatistas, que ele mesmo era anti-privatização, Paulo Guedes dizia, olha, então nós vamos conversar durante o governo e vamos chegar ao meio termo. Bem, eu acho que hoje já dá para a gente afirmar que o meio termo entre o chefe e o ministro está todo no campo do chefe. A gente caneta, não privatizou nada. Paulo Guedes... o meio termo está no lado de quem tem a caneta na mão. Nada foi privatizado. Jair Bolsonaro segue humilhando Paulo Guedes, desautorizando Paulo Guedes, fazendo substituições por meio de intervenções que chocam o mercado. O mercado apoia Paulo Guedes ainda, mas fica chocado com mudanças, por exemplo, na presidência da Petrobras, como as promovidas por Jair Bolsonaro. E é assim que a gente termina. A gente faz uma campanha
baseado em termos liberais. A gente vê Paulo Guedes prometendo 1 trilhão em privatizações, 1 trilhão em venda de imóveis, e no final das contas, 2 anos e meio depois, a gente está aqui ainda na expectativa de alguma grande privatização. Tudo que temos visto até agora é mais do mesmo, privilégio para as corporações que sempre foram privilegiadas por Jair Bolsonaro e até a criação de novas estatais. É muito pouco mesmo. Magno, falando em crises, em presidente desautorizar o Paulo Guedes, crise é o que não nos falta. Nós temos a crise econômica, a crise da pandemia, a crise sanitária, né? Em meio a tudo isso, principalmente a crise política. Nós vemos quase que diariamente divergências entre o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional. E agora, à luz dos últimos acontecimentos, Bolsonaro ele pressionou o Comando-Geral do Exército para que não puna o general Pazuello. Lembrando que o Pazuello ele participou de uma manifestação pública a favor do Bolsonaro no Rio de Janeiro e que é vedado aos militares na ativa participação em eventos políticos. Diante desse contexto de desmoralização das Forças Armadas, interferência da Petrobras, como você mesmo disse, paralisação do MEC, né, nós estamos vivendo um apagão funcional. Nada funciona hoje no Brasil. Então eu pergunto para você, existe algum diálogo possível com a esquerda, considerando que a democracia está em risco? Nós estamos vivendo, Laura, um apagão moral, né? E quando o cerne que dá a direção para uma política pública, para uma determinação, ele precisa ser sempre guiado por uma visão de moral, uma visão do que é certo. Hoje, a gente já não tem mais nenhuma expectativa que o que é certo será preservado. Nós temos uma CPI instalada hoje no Senado Federal em que é permitido a mentira como forma de defesa, em que a mentira está liberada e os depoentes já entenderam que podem mentir à vontade, ou seja, a moral que permeava essa CPI está morta. A CPI está moralmente falida. E hoje o que vemos da relação dos militares com a política também é de falência moral. A fibra moral em que se baseava aquela determinação, a determinação de militares da ativa não participarem de atos políticos, desapareceu. Acabou a moral de se exigir qualquer coisa dos militares. A determinação é clara e a ação do general Pazuello também é clara. Pazuello, um general da ativa, estava no trio elétrico numa manifestação política ao lado do presidente da República, que é um político. Muito claro, mais claro que isso não fica. Mesmo assim, decidiu-se por não punir Pazuello, como decidiu-se também na CPI não punirmos aqueles que mentem para os senadores. Acabou. Eu não sei o que tentamos preservar, mas nós estamos abandonando os aspectos morais das regulamentações, dessas instruções, em favor da preservação de alguma coisa, de não irritar o governo, de não irritar Jair Bolsonaro. Ora, não é assim que se faz política pública, não se faz política pública tentando não irritar ninguém. É possível a conversa. Eu acho que hoje todo campo democrático precisa conversar, precisa deixar os seus interesses de lado, as suas preferências de lado, os seus adversários preferenciais de lado, porque nós precisamos entender que estamos numa crise de fato. Nós temos pessoas mentindo no parlamento, sob juramento, mentindo. Nós temos militares da ativa em demonstrações políticas. Nós temos um presidente que faz pouco de uma pandemia. Nós temos um presidente que não consegue se comunicar com o país em termos razoáveis. Um presidente que fala do país, fala dos brasileiros, fala dos jornalistas, fala dos mortos em termos absolutamente chulos, pobres. É uma desmoralização completa da posição de presidente da República. A cadeira de presidente da República é muito grande para Jair Bolsonaro. Então,
É urgente que as forças que se opõem ao Jair Bolsonaro consigam conversar, consigam deixar suas diferenças de lado, porque hoje o problema é muito maior. O que nos une hoje deve ser muito maior do que nossas eventuais diferenças. O Livres faz parte de diversas articulações da sociedade civil, de organizações de diversas inclinações políticas, porque acreditamos que algumas coisas são maiores que as nossas diferenças. Por exemplo, estivemos bastante engajados para que a CPI da Covid fosse de fato instalada. Vale lembrar que havia já assinaturas e números suficientes no Senado Federal e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se recusava a instalar a CPI. Então houve uma coordenação ampla de movimentos da sociedade civil para que a CPI fosse instalada. Ainda bem, o STF interferiu e ela foi instalada. Então, já é uma coisa que está acontecendo, essa conversa entre diferentes setores da sociedade, e é uma conversa que precisará continuar acontecendo, porque o que vemos por aí é, na melhor das hipóteses, uma situação em que o embate político com o presidente Jair Bolsonaro continuará, porque ele não é um ator político da paz, ele é um ator político do confronto. E a gente precisa estar preparado para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro, porque ele não dará sossego até 31 de dezembro de 2022. Agora, Magno, falando em CPI, nós vimos recentemente na CPI da pandemia, que está acontecendo agora no Senado Federal, o depoimento da médica Luana Araújo, que evidenciou o rumo completamente delirante que vem tomando o debate político liderado pelo bolsonarismo no meio da crise do coronavírus. Eu pergunto, o Brasil merece esse caminho da insanidade? Não merece, e é importante notar como a pessoa ser minimamente razoável já dá uma diferença danada no debate público brasileiro atualmente. A doutora Luana não falou nada que fosse muito absurdo. Ela simplesmente falou, olha, os médicos devem receitar tratamentos que fazem algum sentido para os seus pacientes, porque tratamentos que não fazem sentido, que não têm eficácia, podem acabar fazendo mal para aqueles que a gente deseja salvar. É a coisa mais básica possível. Ninguém precisa estudar medicina para saber que os médicos devem ser guiados pela ciência. Mas hoje, no Brasil, que nós temos é uma declaração super polêmica, porque, principalmente, temos a comparação com outros depoentes. A doutora Nise, que esteve na CPI também durante essa semana, ainda sem nenhuma vergonha, defendendo o que ela chama de tratamento precoce. E não importa quais sejam os estudos que mostrem que aquele tratamento, aquele modelo de tratamento não tem efeito algum no combate à Covid-19, não tem efeito algum para nos proteger do coronavírus, virou matéria de fé. E matéria de fé é muito difícil ser discutido. Então nós teremos pessoas que acreditam nisso piamente e pessoas que hoje são céticas. Todos nós na sociedade deveríamos ser céticos, deveríamos ouvir e escutar o veredito da ciência, dos cientistas, daqueles que estudam esses temas. Mas hoje, no Brasil, ser razoável, seguir o que tem comprovação e ser minimamente racional é quase que um privilégio, porque tem muita gente disposta a comprar qualquer narrativa, qualquer história, desde que ela faça sentido no coração dela ou faça sentido politicamente. O que, é claro, é bastante lamentável quando estamos no meio de uma pandemia tão grave quanto essa que enfrentamos. Agora, Magno, inegavelmente a esquerda no Brasil, ela representa uma parte bastante significativa do eleitorado brasileiro, além, claro, de ser uma força política extremamente importante que governou o país por quase 16 anos com Lula e depois com Dilma. O Movimento Livres, ele reconhece a esquerda brasileira como atores democráticos e comprometidos com a democracia, ou Lula e Bolsonaro são farinhas do mesmo saco? Eu não acredito que Lula e Bolsonaro ofereçam riscos à democracia na mesma intensidade. Lula está longe de ser perfeito. Lula não economiza acenos a ditadores e acenos a ditaduras. Durante seu período no governo, Lula fez acenos a Muammar Gaddafi,
fez acenos a Ahmadinejad, do Irã, fez inúmeros acenos aos chavistas da Venezuela. Entretanto, no governo, é difícil a gente ter parâmetros para comparar Lula e Bolsonaro. Eu não votaria em nenhum dos dois. É possível a gente argumentar politicamente que nenhum dos dois mereça o nosso voto. Na minha visão, nenhum dos dois merece o meu voto. Entretanto, não há o risco que eles colocam à democracia em seus termos como presidente não foram iguais. Nós não tivemos Lula discursando na porta de quartéis do Exército. Nós não tivemos generais da ativa ao lado de Lula. Nós não tivemos presidente da República do PT saudando o ato institucional número 5. Nós tivemos Lula e Dilma discutindo com a imprensa. Nós tivemos eventos do PT no qual jornalistas foram agredidos. Nisso, os dois se parecem. Na relação que tem com a imprensa, na relação que tem com aqueles que veem como poderosos, o PT tinha a questão com a classe média, o PT tinha a questão com a Rede Globo. Nisso eles se parecem. Só que Bolsonaro fala dos intelectuais, fala também da Rede Globo. A questão do PT era uma coisa econômica e a questão do Bolsonaro é uma coisa quase de social. É um tipo de pessoa que eles rejeitam. E os dois rejeitam igualmente a Rede Globo, né, que trabalharia contra eles. No entanto, nas ameaças à democracia, a minha visão é que Bolsonaro é uma ameaça muito mais grave do que Lula. Apesar de, se você me perguntar se eu votaria em algum dos dois, eu te digo que não votaria politicamente, a minha opção seria por um terceiro, quarto, quinto candidato. Eu não acredito que os dois ameacem a democracia igualmente. Eu acredito que Bolsonaro, hoje, por tudo que nós vemos e vimos, é uma ameaça maior à democracia do que Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, para a gente finalizar, negacionismo e desprezo à vida. Esses parecem ter sido o tripé do governo Bolsonaro durante a pandemia. Mas agora, no seu último pronunciamento em rede nacional, foi de um apoio total à vacinação e também ao uso das regras de distanciamento social. Eu pergunto, a mentira é a marca marcante do presidente Bolsonaro ou seu pronunciamento foi um mero reflexo do que ainda está por vir na campanha de 2022? É a mentira, é o cinismo, é aquele sorriso que despreza as milhares e milhares de famílias brasileiras que perderam alguém. E, é claro, é um posicionamento já visando as eleições, nas quais a mentira estará bastante presente. Eu duvido que Bolsonaro, durante as eleições, irá repetir o que disse sobre vacinas. Hoje a gente já sabe que a saída do Brasil, a saída de todos os países do mundo, foi e é por meio da vacina. Jair Bolsonaro, que lá atrás dizia não é melhor termos um remédio ao invés da vacina, não vai aparecer de novo. Que aquele Jair Bolsonaro é um ignorante. Mas esse é o Jair Bolsonaro que existe. Ele não mudou de ideia. Ele só viu que estava errado. E está sendo arrastado para fazer posicionamentos, para fazer pronunciamentos em que fale bem da vacina. Mas aí Bolsonaro é um negacionista. Ele não acreditava que a Covid teria o impacto que teve. Ele não acreditava que a Covid era séria como é e foi. Ele acreditava que a Covid estava acabando no final do ano passado. A gente não pode esquecer nisso. Ele vai investir na mentira, mas a sociedade brasileira não pode esquecer da verdade. Não pode esquecer que Jair Bolsonaro investiu numa estratégia que matou centenas de milhares de brasileiros. Que Jair Bolsonaro teve a oportunidade de comprar vacinas já no ano passado, de termos muitos mais brasileiros vacinados e desprezou as vacinas. Que a gente tinha chance de, seja com a Pfizer, de seja com o Butantan, de seja com outros fornecedores, de partirmos na frente. Bolsonaro ignorou isso tudo
e brasileiros continuam a morrer. A gente não pode esquecer quem é o responsável por isso tudo, e a responsabilidade precisa ser colocada no colo de quem a tem, Jair Messias Bolsonaro. Cal, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo e pela sua disposição. É muito bom conversar com alguém que realmente acredita no liberalismo por inteiro. Acho que o Brasil merece ser livre. Obrigado, Laura. Um grande prazer poder conversar contigo. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação da TBO, a TV que você se vê. Até mais.